queria agradecer ao nosso querido confrade Luiz Marcos, já desde já, e deixar a palavra aberta. Tem alguns confrades que já estão iniciando as suas considerações. Fernando Canto, Pedro Veleda. Eu pediria o seguinte, que aqueles presentes têm uma mãozinha, pode levantar a mão, né, ou colocar no chat aí, ou levantar a mão no sistema, ou colocar seu nome no chat para fazer a pergunta e as colocações. De início, nós temos aqui o Fernando Canto, né, Fernando Canto, o Veleda, e, se eu não me engano, deixa eu ver se tem alguém do chat que já fez aí alguma sotação. Isso, aqui o Luiz Marcos Júnior, né? Ok, filho, né? O filho. Então, por enquanto, estou com esses três, vamos seguir essa ordem. O Paulo Guerra, certo? E aí, a partir daí, a gente vai pegando por sequência. Tudo bem? Ok? Então, com a palavra, o nosso confrade Fernando Canto, e aí, Luiz Marcos, você, na medida do possível, né, a cada intervenção, você pode fazer aí as coisas. Eu acho muito melhor responder pergunta do que ficar falando. Não, essa é a parte mais rica, né? Claro que tem a parte... É a melhor parte. É a melhor parte. E agora entramos né? É isso mesmo, na parte, né, de degustar essa reflexão. Então, na ordem, por enquanto, tá Fernando Canto, Pedro Veleda, Luiz Marcos Filho e Paulo Guerra. E aí, quem quiser já vai colocando aqui no chat ou levantando a mão aqui no sistema. Ok? Fique à vontade. Fernando Canto, com a palavra. Meu irmão Luiz Marcos, eu fiquei muito satisfeito com a sua palestra. Eu acho que é uma coisa muito esclarecedora e enriquecedora para quem é consumidor. Eu vejo que nesses 31 anos realmente houve muito avanço. Eu estava em uma parte de viajar para Belém quando o desembargador, na época, era promotor Luiz Carlos, me falou a respeito que o PROCON estaria chegando em Macapá, aqui no período de 1987, se eu não estou enganado, ou 88, algo assim. E eu vejo avanços, por exemplo, uma das coisas bem interessantes que eu vejo é o fato de que as bulas dos remédios hoje, você não vai mais procurar posologia, você vai procurar para que serve esse remédio e com letras bem grandes, porque antes uma pessoa como eu, por exemplo, de 56 anos, não enxergava nada. Pode colocar mais 10 anos. Quatro. E o que eu gostaria mesmo de perguntar para ti era a respeito da questão, por exemplo, dos preços abusivos. Como, por exemplo, passagens de avião em aviões que você não consegue nem se mexer, pelo menos, de tão apertado que está hoje. O que fazer para modificar esse quadro? Isso é apenas um exemplo. Necessitaria, por exemplo, do parlamento interferir através de uma lei que pudesse beneficiar o consumidor, no sentido dele ficar mais confortável, assim, inclusive, em relação ao preço das passagens? Nós começamos a falar sobre uma lei que é muito importante, que talvez ela regule a maior de todas as leis, chama Lei da Oferta e Procura. Essa lei, ela determina preços, né? Infelizmente, ela determina preços, fazendo com que o preço suba ou diminua de acordo com a oferta, de acordo com a procura das pessoas. No caso eu vou começar pelo fim aí. No caso das aéreas, né? O que acontece? É uma concessão da União. E como concessão da União, o órgão mais apropriado para tentar uma diminuição de preço seria o Ministério Público Federal. Mesmo assim, nós lá do Promotoria do Consumidor, inclusive agora, há umas 2 semanas atrás, fizemos uma reunião virtual, Gol, com a TAM, a Latam, né? E com a Azul. Para Brasília era R$2.000, R$1.000. Fizemos uma reunião, né? E isso já serve para quê? Para eles saberem que nós estamos vigilantes, né?
Mas aquela coisa que eu falo para você, é a lei da oferta e da procura. Quando nós estamos viajando no mês de julho, nós temos agora, no mês de janeiro, o preço da passagem aumenta. Quando você vai querer sair de Macapá para ir para Belém em outubro, na segunda semana de outubro, aumenta por causa do Sírio. E eles aproveitam, infelizmente, essas situações. Entendeu? Agora, de acordo com o que eu fiz lá, a nossa reunião lá com as aéreas, eu posso dizer o seguinte, não estou aqui defendendo elas. Elas tiveram um prejuízo muito, mas muito grande mesmo na época da pandemia, de 2019 para cá. E mesmo assim, nós conseguimos manter dentro de Macapá a Promotoria do Consumidor, juntamente com o PROCON, que elas funcionassem pelo menos 2 vezes por semana. Porque no início da pandemia, em março de 2020, não tinha ninguém fazendo voo aéreo no Macapá, para Belém, nem para fora daqui. Nós ficamos ilhados, você se lembra disso. Mas nós conseguimos, através de uma decisão judicial, porque nós entramos na justiça, e conseguimos uma decisão judicial que a Azul obedeceu. Entendeu? Com relação à bula, você lembrou bem, as bulas de remédio antigamente eram letras tão pequenas, mas tão pequenas que ninguém conseguia ler. Hoje, as bulas devem ter uma fonte mínima, eu não sei te dizer qual é, mas que dê para todos nós lermos, entendeu? Queria aproveitar, presidente. Sim, sim. Cumprimentar a todos, uma boa noite. Boa noite. Todos os meus irmãos, sobrinhos, sobrinhas, os meus confrades, aqueles visitantes que estão participando desse evento, um evento que fecha oficialmente aí mais um ciclo de palestras, é uma proposta da nossa academia de fazer estas palestras acadêmicas, trazendo aí os diversos temas, e encerra muito bem encerrado aí, né? Para não ser clichê e dizer com chave de ouro, mas com informações importantes, vendo a maturidade que as ações da nossa academia, trazendo, então, essa importância para todo mundo. Eu ainda acho que falta um pouco de divulgação, e isso até assumo, né, essa nossa apatia com relação a isso, de não ampliar aí um número até de mais de 200 participantes, é o que nós pretendemos fazer a partir de agora, reunindo esse material aí, que é um material importante trazido pela academia. Um cumprimento do nosso presidente, Alexandre Galindo, que tem feito um trabalho aí muito exitoso, a todos os meus colegas, e com relação ao tema, eu diria até que o consumidor ele enfrenta já há muito tempo um problema sério, que não é nem aquele de comprar para sua necessidade, ele acaba criando necessidade por um vazio que tenha, por uma ansiedade que tem, e sai comprando, sai consumindo. E era a minha participação. Boa noite a todos. Então, após a participação do Veleda, que era realmente o segundo a fazer a introdução, nós temos aí o Luiz Marco Filho, né, a próxima participação. Então, com a palavra, nosso querido sobrinho aí. Eu vim mais fazer um comentário mesmo sobre a palestra, que eu achei muito importante. É uma coisa que muitas pessoas que estão a par da questão do direito, do conhecimento, do estudo, não sabem, mas que realmente pode ajudar, inclusive ajuda, né? A gente vê que ajuda muita gente, seja mesmo a pessoa não sabendo, a pessoa acha, isso nem interfere em minha vida, não sei nem o que é isso, mas na verdade está te ajudando, porque lá no passado, como, né, o Dr. Luiz Marcos, né, meu pai aí, acabou falando, eles fizeram leis que te ajudam hoje em dia, mesmo que indiretamente, seja com medicamento, com as letras maiores, seja com diversos exemplos que ele citou ali, mesmo a pessoa que não conhece, que não entende do assunto, ela acaba sendo ajudada. Então, eu achei uma palestra sensacional, falou muito, muito, muito bem, o Dr. Luiz Marcos aí deu uma excelente aula mesmo aí sobre o assunto, tem um conhecimento amplo demais sobre o direito do consumidor, então fica aí meu agradecimento aí, que eu achei uma aula sensacional mesmo, é só isso que eu queria falar, beleza?
A próxima a palavra é com o nosso querido confrade Luiz Paulo Guerra, em seguida o Urivaldo e o Jackson, que também solicitou a intervenção aqui, né? Pois é, eu quero cumprimentar o nosso presidente, nosso irmão Galindo, Veleda, enfim, aqueles que realmente nos permitem a operacionalização, a implementação desse grande projeto vitorioso, né, que realmente hoje, eu vou falar o que o Pedro falou, o Pedro fez a ressalva, não quero usar a expressão, mas é a antiga expressão, estamos, graças aí a Deus, ao grande arquiteto, estamos fechando com chave de ouro esse primeiro momento da programação. Então, parabéns, meu abraço a todos os irmãos, os confrades que estão participando, né? Fernando, a Natal e os outros todos. Mas não quero fazer pergunta, não, né? Eu quero me congratular com o nosso vice-presidente, com o nosso irmão Luiz Marcos, porque tive a felicidade, como outros irmãos aí, de atuar nessas duas áreas, né? Na área do direito e na área de magistério. Então, eu concordo aí com a colocação do seu filho, de que realmente tivemos uma excelente aula. Nada melhor do que realmente a gente ter a soma do conhecimento com a aplicabilidade, a aplicação desse conhecimento. E o nosso irmão Luiz Marcos tem isso, né? Tem uma vasta experiência, é um estudioso e tem o conhecimento prático, realmente, porque é a sua atividade diuturna, né? Então, eu quero só dar os parabéns à nossa academia por essa iniciativa, primeira, pioneira, e que colhemos bons frutos desde a primeira manifestação que houve do nosso irmão lá no início, sobre a questão da tecnologia. Depois passamos para a segunda palestra, né? E, finalmente, agora. E dizer que, realmente, o Código do Consumidor está completando realmente os 31 anos, e eu diria que é uma das grandes conquistas da sociedade brasileira, porque ela vem no bojo exatamente dos princípios fundamentais, como disse o nosso irmão Marcos, Luiz Marcos, ela vem no bojo da Constituição, o espírito exatamente da defesa e da proteção do nosso consumidor. Então, são conquistas de natureza social, são aperfeiçoamentos que a sociedade recebe e, naturalmente, não gratuitamente. Isso aí decorre exatamente da luta, né, histórica de vários segmentos da sociedade e também daquelas instituições que já trabalhavam antes, como o caso do Ministério Público, que sempre pugnaram, sempre lutaram para que realmente houvesse esse avanço. E o nosso irmão Luiz, ele falou algo aí que eu destacaria, né? Que é muito importante, que é uma coisa assim emblemática, é essa consideração legal quanto àquilo o que é o equilíbrio, né? Digamos, para dirimir um direito, enquanto que nós temos, assim, digamos, às vezes, o poder econômico que tenta sempre se sobrepor ao interesse do nosso cidadão. Então, parabéns, viu? Porque eu acho que você realmente foi assim muito prático, muito didático, explicou alguns conceitos que realmente só quem trabalha na área, quem estudou essa parte, tal. Mas e eu diria, como disse na palestra anterior, eu acho que nós estamos naquele princípio do semeador, nós estamos desenvolvendo, né, eixos de temas que são de grande importância para a sociedade. Então, nós, exatamente, até pelos nossos princípios também,
da nossa instituição, nós devemos partilhá-los da melhor forma possível. E eu diria que essa palestra é uma palestra que ela deve ser disseminada em outros segmentos, porque, às vezes, a gente tem também uma falsa percepção coletiva. Que, olha, está aí tipo assim, um sofisma, olha, está aí o Código do Consumidor, ele já tem 31 anos, está todo mundo sabido, né, e aprendido quanto a isso. E, na realidade, o seu filho mesmo também fez uma colocação muito boa, que é essa, que realmente nós temos um instrumento extraordinário, que precisa de ajustes ainda, mas nós precisamos mais do que nunca conhecê-lo também, né? Conhecer o código. Então, parabéns, e eu encerro por aqui. Boa noite a todos e um grande abraço, um fraterno abraço. Paulo Guerra, vindo de você, eu fico lisonjeado, porque você é um catedrático, você é uma pessoa conhecida no mundo amapaense e no mundo brasileiro, já pertenceu ao Congresso Nacional, enfim, vindo de você, para mim é uma honra muito grande. Muito obrigado pelas palavras e agradecer também ao Galindo aí que colocou esse tema para nós. Obrigado mesmo. Parabéns. A palavra é nosso confrade, aqui na ordem, para ver se está tudo certo. Tem o nosso confrade Orivaldo, mas depois o Jackson, a Natal, a Bárbara, se não me engano, né, também fez a solicitação, e o Ivan. Se tiver algum ainda presente que não tenha sido, né, listado aqui, pode levantar a mão ou colocar o nome no chat solicitando, né, a inclusão aqui, que eu já coloco na ordem. Então, com a palavra, nosso confrade Orivaldo. Ô, Luiz, quero te parabenizar, em princípio, meu confrade e meu vice-presidente, pela conversa, né? Vou colocar aqui, pela conversa que foi extremamente esclarecedora sobre esse tema, o direito. E aí, quando eu digo esclarecedora, é porque eu não sabia que era Código de Proteção e Direito do Consumidor. Bacana. Mas, Luiz, ao contrário do meu professor Paulo Guerra, eu estou cheio de perguntas aqui, rapaz, olha, para ti. Então... Vamos a elas. Vamos a elas. Seguinte, eu vivi 2 momentos nessa relação de consumo, né? Uma foi para a Justiça e até hoje não foi resolvido, né? A Justiça, isso já tem mais de 20 anos, a Justiça não encontrou a pessoa a quem me devia, né? Não pagou, e ficou por isso mesmo. Um outro caso, resolvi diretamente no PROCON, foi tudo bacana. Mas enquanto você palestrava, vinha na minha cabeça as seguintes questões, Luiz. Recentemente, eu comprei, eu não vou me lembrar o quê, via internet, e lá, por isso que a gente às vezes tem que prestar muita atenção nisso, vinha uma coisa bem pequenininha lá, tipo assim, me estimulando a fazer uma garantia estendida. E aí a minha pergunta, em princípio, é: o que seria essa garantia estendida? É correto essa garantia estendida? Uma segunda pergunta: o sistema de aviação aérea no Brasil, se você compra uma passagem e por alguma razão você não viaja, você não tem integralmente a devolução do valor da passagem, da aquisição da passagem. Por quê? Essa é uma segunda pergunta. Uma terceira pergunta é: por que os planos de saúde, quero acreditar que no Brasil, que no Amapá é dessa forma, eles privilegiam o contrato coletivo em detrimento do contrato individual? Por exemplo, não sei se foi claro,
Por exemplo, se eu quiser fazer um plano individual, eu vou ter uma extrema dificuldade para fazê-lo. Porque as empresas de plano de saúde dão preferência pelo contrato coletivo. E uma outra pergunta, e essa é a última, é o seguinte: eu estou com um problema numa relação de consumo, passei no PROCON, dentro de um tempo que eu considerei razoável, o PROCON não resolveu. Eu, Orivaldo, individualmente, sem nada, posso ir procurar o Luiz Marcos, que no momento está lá como procurador, para resolver o meu problema? Desde já, muito obrigado pelas respostas e parabéns, mais uma vez, pela palestra, cara. As suas perguntas foram muito verossímeis, muito importantes. Oba! Vamos começar pela garantia estendida. A garantia estendida é ilegal, porque é uma venda casada. Não existe venda casada. Você vai comprar um celular, eles querem te empurrar 1 ano, 2 anos de garantia. Você não é obrigado a aceitar. Acontece que, às vezes, você não quer aceitar. Por exemplo, você vai fazer um empréstimo bancário. Eles querem te empurrar um seguro de vida. Se você não aceita, eles falam assim, então não tem condições. E aí você é a parte hipossuficiente na relação aqui que eu falei lá atrás. Como é que fica? Você não faz e vai para a justiça para denunciar? Vai para o PROCON denunciar? É um negócio esquisito, né? Porque nós, consumidores, todos nós somos consumidores, ficamos nessa questão aí de aceitar ou não. A garantia estendida, Orivaldo, é uma venda casada que é ilegal. Não se pode fazer venda casada. Você vai lá comprar um produto, não existe venda casada. Você não é obrigado a aceitar e o vendedor tem que te dar todos os direitos do que você quer comprar, mais nada. Bom, com relação à compra de passagem aérea e devolução do valor. Quando você compra uma passagem aérea, e a gente está acostumado a comprar pela internet agora, lá no finalzinho tem um negócio lá, você aceita, você tem que clicar lá. Se você não clicar, não vai para frente. Quando você clica ali, e ninguém lê aquela coisa ali, aquilo ali é um contrato. É um contrato de adesão, que eu falei lá atrás. O que é o contrato de adesão? Você adere ao contrato. Quando você adere ao contrato, você aceita os artigos e todas as cláusulas do contrato. Se lá está dizendo que se você não viajar, você vai ter devolução só de 50%, você está aceitando. Então, infelizmente, nesse caso, o contrato é legal. Não há cláusula leonina, como eu disse lá atrás. Se a cláusula for leonina, por exemplo, você compra uma passagem de R$1.000, vão te devolver R$10, aí é uma cláusula leonina. Mas se vão te devolver só metade, não chega a ser leonina, porque está lá no contrato. Tá? Vamos ver aqui agora, você falou sobre... Luiz, mas isso aí não tem uma incoerência nesse sentido? Porque, por exemplo, quando eu compro pela internet, e aí acho que todos nós já fizemos isso, a partir do momento que eu não concordo com aquele contrato, então, por exemplo, eu não viajo. Por hipótese, só tem uma companhia aérea que faz voo Macapá para outra cidade. Aí eu não viajo, se eu tiver uma necessidade... Hoje nós temos companhias aéreas que eles te dão um prazo para você desistir sem pagar nada e devolver o valor integral. Você tem que ver o que está constando no contrato. O Paulo Guerra sabe muito bem, e eu vou falar aqui um brocado jurídico, chama-se Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda. O que significa isso? O contrato faz lei entre as partes. Ou o acordo faz lei entre as partes. Se você fez um acordo com uma pessoa jurídica, com uma pessoa física, e você assinou, você está fazendo acordo com ela. Se você fez um acordo com ela, você assume o que está escrito. Entendeu? Entendi.
Não havendo cláusula leonina, você vai correr o risco né, de resolver a situação de acordo com o que está escrito no contrato. O contrato faz lei entre as partes. Não é? Um contrato de compra e venda de uma casa, por exemplo. Se uma casa vale 100 mil, você resolveu pagar 500, você está pagando o que você quer. Entendeu? São questões como a gente diz, direito privado. Né? No caso da devolução dos valores das aéreas, tem lá um contrato. Ninguém lê o contrato. Ninguém lê aquele contrato. Tenho certeza que ninguém aqui lê o contrato. Você vai lá e aceita e clica lá para seguir. Só que lá no contrato está tudo escrito lá o que você vai pagar se você não viajar. Tá bom? Infelizmente é assim que funciona. Os planos de saúde que você falou privilegiam os contratos coletivos. Claro que privilegiam os contratos coletivos. Por quê? Porque vão ganhar mais. Né? Os contratos privados, eles olham o quê? Saúde, idade, principalmente. Né? Então, se você fazer um contrato coletivo para a sua família toda, tem lá 50 pessoas, né? Vai ser um contrato melhor do que se você fizer de uma para uma. Isso aí também entra aquilo que eu falei. Contratos, você aceita se você quiser. Você não é obrigado a aceitar o contrato. E, por fim, posso resolver minha situação no PROCON? Óbvio, é um direito. O direito está lá na Constituição. O direito de ação assiste a todos nós. Entendeu? Se você não está satisfeito com o PROCON, vai na promotoria. Não ficou satisfeito com a promotoria? Vai no juizado. Você não pode desistir, né? De recorrer àquilo que você tem direito, né? Como é que está escrito lá na CIA? Quem não defende os seus direitos não é digno de tê-los, né? É mais ou menos por aí que funciona. Nosso querido confrade Jackson, com a palavra. Boa noite, meus confrades. Meu confrade Luiz Marco, parabéns. Eu gostaria de fazer uma pequena contribuição à sua excelente palestra e, ao mesmo tempo, uma pergunta, né? Que é a questão das compras virtuais, né? Nos últimos anos, nós sabemos que as compras virtuais vêm ganhando cada vez mais espaço. E os meios de comunicações sempre vão alertando, né, para os perigos que pode haver na compra, as vantagens e as desvantagens, né? Nós sabemos que a compra tem uma vantagem de você visitar inúmeras lojas, às vezes comprar até por um preço mais em conta. Mas a grande desvantagem justamente é o contato físico, que você só vai poder olhar e realmente tocar o que você comprou quando você recebe, além de ter um prazo de espera maior. E o PROCON, na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, os PROCON, eles vêm tentando se adequar a esses novos e irreversíveis tempos, né? Que eu creio que as compras online, a tendência dela é cada vez ganhar mais. Nós temos aí gigantes, como Alibaba, outros sites, né, Amazon, que dominam o cenário do comércio online, né? E a gente vê que é um caminho sem volta. Então, nós ainda temos que nos adequar e aprender a escolher, não acreditar em promoções, preços milagrosos, né? Mas muitas vezes a gente cai em determinadas armadilhas ou, no meu caso aqui, que é a minha pergunta, uma certa quebra de contrato, né? Eu queria saber o seguinte: quando você faz uma compra de um determinado produto via internet, uma loja séria, né, que você compra, né, um determinado produto que seja para o seu uso pessoal e principalmente profissional. Você faz o contrato, compra, você vai ter o prazo, né, você recebe aquele produto dentro do prazo, só que quando o produto chega, ele já chega com defeito. Aí você vai entrar em contato com a loja, né? A loja novamente vai fazer a troca, só que aí já vai acontecer alguns incômodos, né, para parte do consumidor, né?
que geralmente você tem que fazer a postagem do produto, mesmo que seja sem ônus, você vai ter que devolver, né? Vai ter que haver um acréscimo de tempo para esse produto chegar à loja que ele vendeu, né, para ser verificado se realmente ela foi com defeito, e para se fazer a troca novamente vai ter um outro tempo. E quando você recebe o produto pela segunda vez, o produto vem novamente com defeito de fabricação. Aí eu perguntaria, por esse excesso de tempo e o produto ter sido tendo a utilidade dele tanto para a questão pessoal quanto profissional, já caberia um pedido de indenização, um dano moral na justiça? Isso, novamente, parabéns pela palestra. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Bom, eu começo pelo fim. Dano moral não cabe. O brasileiro, o judiciário brasileiro, ele não é muito afeto a essa questão do dano moral, diferentemente do americano. O americano, qualquer coisinha, o consumidor ganha dano moral. Aqui no Brasil, para você ganhar dano moral, meu amigo, é uma dificuldade, né? Nós temos, por exemplo, a Lei 1543 de Macapá, que determina que o prazo máximo de atendimento nos bancos é de 15 minutos, meia hora, ou 15 minutos ou meia hora, de acordo com o movimento. Ninguém cumpre. A pessoa passa 2 horas lá, comprova no judiciário que passou 2 horas, e o judiciário disse que foram meros aborrecimentos que não causam e não resultam em danos morais. Então, já estou te falando que dano moral não vai caber de acordo com o judiciário, não de acordo com a minha opinião. Com relação ao que você falou sobre compras virtuais, vejam bem, uma compra feita pela internet, ela equivale a uma compra feita por telefone. Você tem 7 dias para devolver o produto sem falar o porquê. Você não precisa falar porque está estragado, não, você pode devolver. Ora, se o produto veio com defeito, você devolve. Se ele veio com defeito de novo, você devolve de novo. E assim vai, não existe um número de devolução, não é? Você tem direito a devolver o produto a tantas quantas foram as vezes que o produto vier com defeito. Hoje, para você fazer uma compra virtual, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? Para saber se aquele site ele é confiável. Porque se você não consultar isso, você está perigoso a perder o seu dinheiro. Se o site for falso, você não vai receber o seu dinheiro praticamente nunca. Mas se for um site verdadeiro, se for, por exemplo, o Mercado Livre, se for um Americanas, sei lá, com certeza você vai ter o seu dinheiro de volta. Porque eles não querem perder uma compra de R$500 por causa de um, né? Para perder a credibilidade que eles têm. Então, você tem que recorrer sempre, no caso da compra virtual, e primeiro tomar aquela questão, né? Proteção e defesa. Código de proteção e defesa. Primeiro se protege. Protege o judiciário, entendeu? Mas a questão sua de defesa está garantida, com certeza. Com a palavra, então, agora, o nosso querido irmão Natal, mestre Natal, depois a Bárbara e o Ivan, está na ordem aqui.